nossas vidas. Êxodo capítulo 27, verso de número 20. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo 27, versículo de número 20. Louvado e agradecido é teu nome, Jesus. Amém? Possamos ler. Diz assim a palavra de Deus: ordene ao povo de Israel que traga azeite puro de azeitonas prensados para a luz ou para iluminar, e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Vou ler mais uma vez. Ordene ao povo de Israel que traga a você azeite puro, repitam após mim, azeite puro de azeitonas prensados para a luz, e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Amém. Pode tomar um assento. Glória a Deus. O capítulo de número 27 e o verso de número 20 é uma palavra que Deus ele deu a Moisés desde quando o povo de Israel sai do Egito. Desde então Deus ele dá algumas instruções a Moisés, alguns mandamentos a Moisés, para que o povo de Israel venha obedecer algumas leis, estatutos e mandamentos que Deus deu para o povo de Israel e deu para Israel cumprir durante a sua trajetória após exílio do Egito. A Bíblia diz que no capítulo de número 27, Deus ele dá algumas instruções acerca do sacerdócio e acerca dos levitas, do serviço do levita e o serviço do sacerdote. Deus vai dar a ordem a Moisés para Moisés construir o tabernáculo, para construir a menorá e para construir o altar do incenso e para construir alguns utensílios que eram usados no tabernáculo móvel que o povo de Israel atravessava o deserto. No verso de número 20, Deus ele dá uma ordem para Moisés dizendo: ordene ao povo de Israel que traga a você azeite puro de azeitona prensadas para a luz, e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Interessante que nesta passagem, Deus ele pede para Moisés para que o povo trazesse azeite batido de oliveira para a luz. Que luz é essa que Deus ele estava dizendo para Moisés? Era a luz do candelabro de ouro que ficava no tabernáculo móvel que Deus mandava Moisés construir. E esse candelabro, para ele continuar queimando, para que o fogo desse candelabro pudesse ficar aceso continuamente, ele precisava de quê? Ele precisava do combustível. Que combustível era esse? Era o combustível do azeite. Então Deus ele ordena a Moisés: olha, primeiro traga azeite puro de azeitonas, e outra coisa, prensados para a luz. Por que Deus ele disse? Deus ele pediu alguns requisitos para que o povo trazesse o azeite, mas tinha uma condição: o azeite tinha que ser batido e prensado para a luz. Por que Deus ele pediu esse requisito para Moisés, para o povo de Israel trazer azeite batido e prensado para a luz? Primeiro, todos nós sabemos que para o azeite ser azeite de verdade, ele tem que passar por um processo. E que processo é esse? É o processo de esmagamento, ou um processo de prensa. Sabemos que a azeitona, antes de virar azeite, a azeitona tem que passar pelo quê? Ela tem que passar pelo processo de esmagamento, por um processo de trituramento. Para quê? Para que venha gerar azeite.
Se você for no mercado, você vai ver na prateleira o vidro de azeitona. Algumas pessoas compram azeitona por quilo. Você pode perceber que o preço da azeitona é muito inferior ao preço do azeite. Quando você vai comprar azeite, o azeite mais barato é de R$19,99 por aí. O azeite mais importado de Portugal, ou azeite importado da Europa ou lá de Israel, já não é mais, se trata mais de real, se trata de euro ou de dólar. 400 euros ou 400 dólares, por aí, o preço mínimo do azeite. Por que que o azeite ele é mais caro do que a azeitona? E por que que a azeitona é muito inferior ao azeite? Por quê? Por quê? É porque a azeitona, ela passa por um processo de esmagamento. E quando ela passa por esse processo de esmagamento, ela vai virando um líquido que vai se transformando em azeite. Glória a Deus! E quando esse líquido se transforma em azeite, o azeite ele fica muito superior à azeitona. Oh, glória! Então, todos nós aqui, estamos aqui nessa noite, somos como uma azeitona na mão de Deus. Glória a Deus! Estamos em processo de trituramento espiritual. Estamos em processo de esmagamento, estamos em processo de prensa. Mas toda vez que Deus nos coloca uma prensa em nossa vida, é porque nós vamos brilhar lá na frente, nós vamos gerar luz da presença de Deus. Quantos creem nisso, levanta a mão para o céu e dê glória a Deus nessa noite, porque Deus está falando com alguém aqui. E todos nós sabemos que essa palavra aqui, ela traz alusão a Jesus. Porque toda palavra na Bíblia Sagrada tem que trazer alusão a Jesus. Quando Jesus estava no Monte Getsemane, Getsemane quer dizer prensa de azeite, ou prensa de óleo. A Bíblia diz que ele orou com a sua alma amargurada. E ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ali ele estava sendo esmagado como azeitona no Monte das Oliveiras. Ele olha para os discípulos e diz para os discípulos: olha, vocês têm que orar, continuar orando. E vigiem, porque o processo do esmagamento, ele é assim mesmo. Mas quando nós somos prensados e batidos, é sinal que nós vamos gerar luz e vamos brilhar nesse mundo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Eu quero dizer para você, levanta a tua mão que eu quero profetizar aqui nessa noite. Eu quero dizer, se você está passando por uma prova, se você está passando por um processo, é sinal que você vai gerar luz lá na frente. É sinal que você vai brilhar. É sinal que você está sendo como azeitona, batido, prensado, mas você vai gerar luz. Glória a Deus! Porque ninguém chega lá na frente sem primeiro ser prensado e depois ser batido. É verdade. Todos nós temos que passar pelo processo de trituramento. E esse processo de trituramento, eu costumo dizer que é um processo de moldagem espiritual, aonde Deus ele vai moldando nossa alma para nós glorificarmos a Ele com sinceridade. É onde o Espírito Santo ele vai nos moldando e vai nos preparando, porque cada processo que nós passamos não é para nossa derrota, mas é para nós lá na frente brilhar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia! E o apóstolo Paulo disse o seguinte: que todas as lutas que passamos, ela vai contribuir para nós lá na frente experiência. É verdade. E uma bagagem espiritual para nossas vidas lá na frente. Todo processo que passamos é porque Deus ele quer algo de nós lá na frente. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele não foi triturado à toa lá no Monte Getsemane. Ele não passou pelo Calvário à toa. Tinha um propósito ele passar pelo Calvário. Porque ele estava sendo prensado, ele estava sendo moído, batido como uma azeitona. Só que quando ele morre e quando ele ressuscita, em Apocalipse capítulo 1, ele vai aparecer como Cristo glorificado. Glória a Deus. A Bíblia diz que o apóstolo João, quando vê
Jesus, não Jesus humano, mas o Jesus glorificado. A Bíblia diz que quando João ele olhou para Jesus, ele viu um Jesus glorificado, que os cabelos deles eram brancos como a neve, olhos como chama de fogo, um cinturão como um cordão, como um ouro batido. E a Bíblia diz que quando ele olha para os pés de Jesus, era como se fosse uma fornalha ardente. Ele vê Jesus glorificado. Por quê? Porque Jesus, ele passou pelo processo de abatimento espiritual. Glória a Deus, aleluia. E Deus, nessa noite, em 2019, Deus, ele vai colocar algumas provas na nossa vida. Só que essas provas vão contribuir para que nós sejamos abençoados lá na frente. Deus de poder. Porque Deus não chama crente covarde nem crente medroso. É, Deus. Como diz o linguajar popular, Deus só chama crente cabra macho para passar pela prova. Oh, Deus. Deus só chama pessoas qualificadas e seleciona pessoas que eles sabem que vai passar pela prova. O oleiro, quando ele vai fazer o vaso, quando ele vê que o vaso está trincado, ele vai fazer o seguinte: para que eu vou querer um vaso trincado? Ele vai jogar o vaso fora. A mesma coisa é Deus. Deus não prova vaso trincado nem rachado. Deus só prova vaso que está de pé. Glória a Deus, aleluia. Deus não prova, aleluias, pessoas de qualquer maneira. Deus, ele prova pessoas que estão na presença dele continuamente. Porque quem é covarde pode voltar para trás. Deus não conta com pessoas covardes. Deus não conta com pessoas com que qualquer coisa, eu vou sair da igreja, eu vou entregar minha carteirinha para o pastor. Pode entregar, porque Deus vai continuar sendo Deus. É, Deus. Deus, ele quer contar com pessoas com caráter firme. Glória a Deus. Deus, ele quer contar com pessoas que ele pode contar com você na hora que ele vai precisar de você. Mas para isso, Deus tem que ser batido, prensado, para você gerar luz lá na frente. Glória a Deus, aleluia. Deus nos convida nessa noite para que Senhor. nós passamos por esse processo, para que nós venhamos irradiar a luz do eterno na vida das pessoas Glória que estão a lá Deus, fora. aleluia. Quantos concordam comigo? Digam glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Pega na mão da pessoa do lado e diga assim para essa pessoa: Deus, ele conta com você. Glória a Deus, aleluia. Diga para essa pessoa, fala: Deus, ele conta com você. Agora fala assim: está preparado para passar pela prensa? Está preparado para ser batido? Pela prensa. Está preparado para ser prensado? Então se prepara também para uma grande luz sobre tua vida. Aleluia. Então se prepara também para que Deus, ele venha te exaltar lá na frente. E ele vai te exaltar. Uma vez Jesus estava pregando uma mensagem dura, e algumas pessoas questionaram: essa pregação não é para mim não. Eu vou ouvir outro pregador pregar, porque essa pregação não é para mim. Sabe o que Jesus fez? Pode ir embora. Vai embora, pode ir embora. Todo mundo foi embora. Jesus falou: Pedro, quer ir também? Vai embora com eles, pega o bonde, vai com eles. Só que Pedro falou assim: para onde iremos nós? Que só tu tens a palavra da vida eterna. Oh, glória! Que só tu tens a palavra de vida Deus de eterna. poder! A caminhada com Deus, irmãos, é o caminho da obediência. Servir a Deus é trilhar nos caminhos da obediência. Esse caminho não tem curvas e nem atalhos. Esse caminho, ele é reto. O profeta Isaías, ele disse: este é o caminho, andai nele, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Um exemplo de caminho de obediência foi o nosso patriarca Abraão. Abraão, já avançado de idade, Deus, ele vai provar Abraão pela 10ª vez e pela última vez. Deus, ele vai falar para Abraão: Abraão, pega o teu único filho. Glória a Deus! Aleluia. E sacrifica o teu único filho. Porque eu quero provar o teu caráter, eu quero moldar o teu caráter, Abraão. Quero ver se você me adora só quando tudo vai bem, só quando vai de vento em popa. Eu quero ver se você é crente de verdade agora, Abraão. Glória a Sabe o que Deus! Abraão fez? A Bíblia diz que Abraão se levantou bem cedo. Irmãos, quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Amém?
Você pegaria teu filho, Deus fala assim, ó, pega o teu filho, teu único filho, mata ele. Você pegaria teu filho e mataria ele? Eu? Não, claro que não, porque eu não tenho a fé de igual de Abraão. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Abraão se levantou bem cedo. Se fosse eu, irmão, eu nem levantava da cama. Eu vou sacrificar, eu ia ficar fazendo hora. Falou, Deus mandou sacrificar o filho. Não vou agora não, vou fazer a hora aqui. Mas a Bíblia diz que Abraão se levantou bem cedo. Porque Abraão pensou o seguinte: quanto mais cedo eu me sacrificar para Deus, mais cedo a vitória vai vir para minha vida. Aleluia!